Primeiramente, olá professores, olá alunos, eu sou o Carlos Eduardo, sou acadêmico da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, sou aluno do curso de licenciatura em computação e estarei agora explicando um pouco sobre o que eu entendi a respeito do tema. Bom, basicamente o conhecimento, podemos afirmar que ele é algo abstrato, podendo assim ser rotulado como de difícil compreensão e possui uma formação peculiar, onde diversos fatores podem ser considerados críticos para a formação do mesmo. O conhecimento, bem como a formação de um indivíduo, não se dá da noite para o dia, e existem diversos fatores que devem ser observados em relação ao assunto. Podemos citar como um dos grandes pensadores e referência nesse quesito Jean Piaget, porque ele foi um renomado psicólogo e filósofo suíço, conhecido por seu trabalho pioneiro no campo da inteligência infantil. E com base nos seus estudos, podemos compreender um pouco da formação cognitiva de um indivíduo e todas as etapas que compõem a mesma. Piaget realizou sua pesquisa baseada em seus filhos, observando durante um longo período e analisando todos os seus comportamentos e ações. Com base nisso, ele pôde constatar que o aprendizado é um processo que tem como base experiências adquiridas com o cotidiano através da simples interação com o ambiente no qual está inserido, com objetos e também pessoas. E ainda que o desenvolvimento cognitivo possui uma evolução gradativa. Observou também que o conhecimento está dividido em diferentes estágios, sendo que o ponto primordial, ou seja, o início de tudo, é a posição egocêntrica, onde a criança percebe que todas as suas necessidades são atendidas. Assim, a mesma não tem uma noção de um ambiente externo, e por isso a linguagem e a comunicação são bem simples. No caso, essa linguagem de uma criança dessa faixa etária, podemos dizer assim, é uma linguagem simples porque ela só chora e faz alguns gestos. No caso, ela não tem ainda uma linguagem verbal definida, só emite alguns sons. E no caso, ela percebe que a mãe dela, o pai dela, os familiares dela, enfim, eles reagem a esse estímulo que ela libera e já de imediato procuram suprir a necessidade que ela está requerindo. E aí, por isso ela nota que ela não precisa estar se esforçando tanto para a comunicação. Já ao notar já ao notar e interagir com o ambiente externo, a criança passa a desenvolver e a se adaptar melhor ao mesmo. E acaba desenvolvendo assim outras características e adentrando a outros estágios, citados por Piaget como 4, que são o primeiro, o sensório motor, que ocorre entre os 0 e 2 anos de idade, e tudo se dá pelas sensações e pelos movimentos da criança. Aparecem os reflexos básicos do bebê, que mudam conforme a maturação do sistema nervoso e a interação com o meio. Ou seja, é nesse período que a criança já começa a engatinhar, começa a responder ações, a diferentes sons como a voz da mãe, a voz do pai, ou a voz de algum outro familiar, algum som de algum objeto, enfim. Já temos após essa fase, temos a pré-operatória, que seria a segunda fase. Ela ocorre entre os 2 anos e os 7 anos de idade, onde a criança começa a desenvolver a sua capacidade simbólica, não dependendo exclusivamente de suas sensações e movimentos, como era a primeira. Ela começa a fantasiar e simular situações, objetos, pensamentos, enfim, aquela fase que ela começa a imaginar situações, formular ideias abstratas, aquela fase também do amigo imaginário, aquelas fases de inventar pequenas histórias, enfim. Após esse período, temos o período operatório concreto. Ele ocorre dos 7 aos 11 anos de idade e a criança começa a pensar de forma mais lógica, passando a ter uma visão mais concreta sobre as regras. Nessa fase ela começa a compreender um pouco mais sobre direito, dever, o que ela deve ou não fazer, no caso, os limites impostos pelos pais, pelas escolas. É quando ela começa realmente o seu desenvolvimento, quer dizer, como ela começa a entrar no seu desenvolvimento, digamos assim, final. E por fim,
temos o operatório formal. Ocorre dos 11 aos 12 anos e até a vida adulta. Encontramos nessa fase um adolescente que utiliza o raciocínio hipotético-dedutivo e onde o mesmo tem uma necessidade absurda de expor sua opinião e serem reconhecidos. Também aquela fase caracterizada pela rebeldia, digamos assim, que o adolescente de qualquer maneira ele quer expor a sua ideia e quer ser reconhecido sobre o que ele afirma ser. Ainda podemos citar Vygotsky, outro grande nome na parapsicologia, que não pode deixar de ser citado porque ele foi um um psicólogo bielorrusso. Ele foi descoberto nos meios acadêmicos ocidentais depois de sua morte aos 38 anos de idade. Ele foi pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual da criança ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Tanto Vygotsky quanto Piaget, eles valorizavam a interação social como um ponto fundamental para a formação do conhecimento. Entretanto, Piaget se apegava mais à ideia de que, embora importantes os fatores externos, eles não ponderavam sobre os internos, por acreditar que os atributos biológicos fossem mais relevantes que o meio. Já o Vygotsky acreditava exatamente no oposto. Para eles, fatores como cultura, região e outros eram cruciais para a formação do conhecimento. Bom, basicamente foi isso que eu pretendia explanar. Espero que tenham gostado e até mais.